Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024, o Evangelho de Jesus, de autoria de Lucas 19, de 45 a 48. Jesus expulsa os vendedores, os cambistas, aqueles que tinham transformado a casa de oração em casa de negócio. Interessante que esse episódio, meus irmãos, é tão famoso, tão conhecido por nós, quando Jesus chega e mostra a sua indignação com a deturpação do lugar sagrado, a perda da sua identidade, ou como aqueles que deveriam zelar pelo lugar de oração, lugar do encontro, da espiritualidade, eles transformam em lugar de lucro, em casa de câmbio, em casa de negócio. Vejam que é forte esta expressão utilizada por Jesus Cristo, mas muitas pessoas deixam mais se levar pela atitude de Jesus do que com o zelo, o significado das suas palavras. Jesus, numa outra passagem, ele diz: olha, vou destruir este templo e vou reerguê-lo em 3 dias. E muitas pessoas dizem: nossa, esse homem não está certo. Nós levamos 46 anos para construí-lo. E ele diz que vai destruí-lo e construí-lo em 3 dias. Ou seja, Jesus estava falando do templo do seu corpo, ressuscitado, o corpo glorioso. Mas aqui Jesus mostra que é inaceitável um ambiente do encontro, da espiritualidade, da vivência da fé, da partilha do pão, da escuta da palavra ter se tornado um lugar de interesse, de lucro, de negócio. Por isso, Jesus diz: vocês transformaram em antro de ladrões, vocês transformaram num ambiente de interesses próprios, de interesses de negócio. É triste e às vezes muitos compreendem isso como se tivesse tão distante, como se fosse algo tão inalcançável. É bom a gente vigiar, meus irmãos, porque se nós descuidarmos, nós também transformamos a casa de oração em casa de negócio. Pode não ser o negócio no sentido do contexto em que Jesus reprova a casa de câmbio, pode não ser, mas pode ser também. Mas às vezes aquele negócio do interesse, da promoção social, o reconhecimento dos outros, às vezes nós transformamos a própria igreja num ambiente de ascensão social, de reconhecimento, de valorização das suas vaidades. Isso também é um desvincular a fé das coisas, da sua origem, do seu significado, deturpar o ambiente sagrado em benefício próprio. Isso não pode. Então, às vezes, pode não ser a situação do retorno financeiro, mas o retorno do reconhecimento pessoal. Às vezes, lá na sua casa, lá no seu ambiente de convívio, a pessoa não é ninguém, não é nada, é apagada. Mas no ambiente da igreja, quando chega, ela se torna, então, a ocupante do lugar principal, do posto mais elevado. Isso não é tirar a identidade ou perder a identidade do ambiente sagrado? O que nós encontramos como modelo central da igreja, o ambiente da igreja,
a instituição da Eucaristia e a partilha da palavra, a escuta da palavra. E qual o exemplo deixado por Jesus Cristo? O lava-pés. Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu vos lavei os pés. Por isso vocês também deverão lavar os pés um dos outros. Não é esta a mensagem que Jesus nos deixa? Então, como que eu posso usar o ambiente da igreja, da humildade, da partilha, da vivência da palavra em um lugar de promoção pessoal? Isso não pode. E também, claro, meus irmãos, devemos zelar para que não aconteça como em tantos outros que não são cristãos católicos, mas se usam o nome da fé para o retorno financeiro, para a ascensão financeira, pessoal, da família. Isso também não pode, isso é gravíssimo. Então a igreja deve ser aquele lugar em que a palavra deve ser proclamada, anunciada, o pão deve ser partilhado, a assembleia do povo de Deus deve ser alimentado, purificado, convertido, arrependido dos seus pecados e aprofundados no sentido da santidade da fé. Hoje a igreja celebra Santa Cecília, virgem e mártire, considerada padroeira da música. Viveu na Itália no século III, de nobre família romana, educada desde o berço na vida cristã. Levava no peito o Evangelho de Cristo dia e noite, especialmente no serviço aos excluídos. Durante seu martírio, apelou para que os cristãos não negassem a fé. Olha que lindo exemplo, né? É um pouco o que está aí expresso nos escritos da leitura do Apocalipse de São João, a leitura de hoje, né? A palavra, ela é doce ao paladar, mas às vezes amarga no estômago, né? Então, escutar a palavra é muito atraente, mas a prática, a vivência da palavra pode ser muito amarga. Então, o autor sagrado do livro do Apocalipse, na visão que João tem, o anjo diz, né? Vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Ele foi, pegou e o anjo diz, come, né? O livro, come, significa absolve esta palavra e pratica. Então, doce ao paladar e amargo no estômago, atraente em escutar, mas às vezes muito desafiador na vivência, difícil para viver. Que no dia de hoje procuremos também viver a nossa fé com a sua identidade própria, com a sua originalidade, que ninguém deturpe, que ninguém desfigure o ambiente sagrado, a nossa igreja, o lugar santo, o templo, onde os fiéis se encontram para se alimentar da palavra, do corpo e sangue de Cristo. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.